Bom dia, pessoal. Meu nome é Berenice e eu estou falando do Brasil, Bagé, Rio Grande do Sul. Pessoal, eu estou aqui porque aconteceu uma fatalidade com meu pai. Ele era um homem de 79 anos e trabalhava ainda como chapista, né? Que, para quem não sabe, era na lataria de carros, né? Chapeamento, pintura. E ele estava trabalhando embaixo de um carro e os cavaletes que sustentavam o carro escorregaram e o carro caiu sobre o meu pai, prensando o abdômen dele. Eu já falei esse assunto numa rádio da cidade aqui, né? Mas muita gente não escuta a radiodifusora, que é uma rádio que dá voz para o povo falar, né? Se manifestar. É a única da imprensa, eu acho, aqui de Bagé, que não se omite e que deixa a gente falar as verdades. Que eu quero agradecer muito à rádio por ter me ouvido na terça-feira passada. E eu quero contar como é que foi que aconteceu o acidente com meu pai, porque eu já falei, já foi divulgado no Facebook, no WhatsApp entre amigos, só que as pessoas sabem o mínimo, né? Então, quarta-feira, dia 22, meu pai estava trabalhando embaixo desse automóvel quando ele, se vitimou, que os cavaletes escorregaram e o carro prensou o abdômen dele. Sendo assim, nós acionamos o SAMU, que prontamente veio, e ele foi levado ao PS, o pronto-socorro da cidade de Bagé. Chegando lá, ele entrou, porque é de praxe, se tu chegar com a SAMU, tu passa direto, porque até ele estava na maca, Passando pela triagem, que com as enfermeiras, verificação de pressão e glicose, coisas assim. Ele, posteriormente, foi passado por uma cadeira de rodas e ali ficou aguardando um atendimento normal, O PS estava cheio, tinha em torno de 10 a 15 pacientes, não vou precisar o número exato porque não sei, E ele ficou aguardando sua vez ser chamado. Sendo chamado, lá se encontrava o médico plantonista, que mandou ele fazer um hemograma e nos aconselhou. Ele nos dizendo que o único exame que seria gratuito naquele momento seria um raio-x. E que ele não acharia o ideal, porque, não apareceriam os órgãos. Então, ele nos indicou que fizéssemos uma ecografia, que era paga, R$100 o valor. Prontamente aceitamos, e achamos que seria a melhor opção de fazer, e fomos lá e fizemos. Chegando o resultado, o hemograma deu uma alteração, nos leucócitos, as taxas dele muito abaixo, e a ecografia não apresentava nada. Então, pessoal, ele estava com a glicose alta, coisa que ele era diabético, mas era uma diabetes controlada, tanto que ele não fazia uso de insulina, só de um comprimido. O médico nos aconselhou que nós procurássemos posterior um posto o posto do bairro, para averiguar o que estava acontecendo com aquele hemograma dele que não estava normal, que ele poderia ter uma infecção. Receitou um Tandrilax, que todo mundo sabe, um relaxante muscular, e assim viemos para casa, acreditando que estava tudo bem, porque seria o suficiente. Meu pai veio para casa, ele indisposto, ele não sentia grandes dores, de fato. Mas praticamente nada de dor, Porque ele tomou um Traumal, um remédio lá, Traumal, lá no pronto-socorro, não apresentava muita dor. Mas não se alimentava também. Na quarta também não se alimentava, não tinha vontade de comer, se sentia enjoado. Na quinta-feira, dia 23. Perto do meio-dia, ele começou a apresentar vômito e vomitou várias vezes. E eu e a minha irmã resolvemos que levaríamos ele novamente lá, no pronto-socorro.
E assim foi feito, levamos o pronto-socorro, novamente a triagem, novamente a espera, né, como tudo. Chegando lá, outro médico plantonista, né, já não era o mesmo, nos disse que mais um hemograma e nos disse que ele não poderia ter saído sem fazer o raio-x. Foi pedir um raio-x, ele fez o raio-x e aguardando, né, de novo numa cadeira. Aí o raio-x, quando chegou o resultado desses exames, né, que eles levam um tempo para serem feitos, o plantonista já havia trocado e se encontrava um outro plantonista lá. Passado muito tempo já, meu pai já desconfortável, né, e na realidade ele tinha calafrios e sentindo mal, eu pedi para uma enfermeira que estava lá, se ela poderia, por favor, pedir para o doutor dar uma olhada nos exames dele, né, porque ele estava demorando muito, ele estava se sentindo desconfortável de lá. A enfermeira prontamente foi até uma sala, que eu não sei onde fica, que não era a sala de atendimento, e levou os exames dele para que o doutor visse. E fizesse a liberação dele, né, sei lá. Ou viesse vê-lo, né, que seria o ideal, né. Sendo assim, ela levou os exames dele e ele não veio ver o meu pai, para liberar meu pai, né? E disse para a enfermeira que estava dando um problema no hemograma dele e que no outro dia ele retornasse. Sendo que o raio-x aqui, a gente não pega um laudo momentâneo nessa cidade, né? No hospital. Só vai as imagens para o computador que fica na sala de atendimento médico. E ele não olhou as imagens do raio-x do meu pai. Aí a enfermeira retornando, ela olhou na pasta do meu pai, da ficha de atendimento, e viu que ele, mesmo tomando uma insulina de novo, porque ele estava com a glicose alta, ele ainda continuava com a glicose alta, após uma segunda verificação. E ela retornou à sala que ele se encontrava, que eu não sei onde fica. E ele disse, voltou de lá e ela retornou dizendo que era normal. Que por esse diabético que era normal, aquela elevação de glicose. Fomos para casa sem medicamento e sem o médico ter visto meu pai. Na sexta-feira, dia 24, o meu pai, nós chamamos um laboratório, né, que ele veio em casa particular, porque ele não tinha ânimo de sair, para um novo hemograma, porque até então a gente ia levar no posto aqui, né, nós nem íamos levar ele, levar o hemograma para verificar o que era aquilo. A moça veio de manhã, coletou o sangue dele. Aí, pessoal, ele, perto do meio-dia, novamente começou a se sentir mal e vomitar, com vômitos, né? E aí, muito sonolento, com sudorese, ele suava, sabe, tinha calorões. E aí o meu pai é consultado, tratado por um médico particular, até por cortesia, né? Um tio meu, o paciente dele há muito tempo, e faz horas que ele trata meu pai assim, na cortesia, no consultório dele. Fui lá e a secretária dizendo, não, faz o seguinte, traz o teu pai, né? Porque, né, eu pensava em levar somente falar com ele, né, e levar o hemograma que eu tinha feito na manhã. Assim sendo, eu levei meu pai. Mas já quando eu levei meu pai já não estava, entendeu, se sentindo nada bem, já estava apresentando sinais de desorientação, caminhando devagarinho e extremamente amarelado. O acidente foi na quarta, pessoal, isso foi na sexta de tarde. É muito difícil falar desse último dia para mim, porque foi um dia muito difícil mesmo. Ele se encontrava de uma aparência assim, ó, ele estava devastado, extremamente debilitado, né, pessoal? Levamos a um médico que prontamente examinou ele, né, foi o primeiro a entrar na sala dele, o Dr. Vasconcelos, que eu quero agradecer muito a ele aqui publicamente, porque mesmo sendo tarde, ele teve a noção rapidamente o diagnóstico muito rápido do que estava acontecendo com meu pai, né? E aí ele nos encaminhou, fez uma ficha nos encaminhando urgente para o pronto-socorro, que ele disse que algo não estava bem dentro do meu pai. Bom, pessoal, chegando no pronto-socorro,
estava lá um médico, mesmo este que no dia anterior nem olhou os exames dele, né? E que é a pessoa responsável pelo pronto-socorro aqui de Bagé. E ele não... Chegando lá, ele já, com nós de posse do papel que o Dr. Vasconcelos tinha nos dado, ele, logicamente, né, e com a ficha médica do meu pai que fica lá, né, ele constatou que tinha acontecido um erro médico com meu pai, né, porque aí eles começaram a correr muito, né, vários enfermeiros, né, o meu pai estava com a pressão 8/6 já. E ele estava amarelo, branco, roxo, ele estava de todas as cores, né? Pois ele já não se alimentava, já fazia 2 dias, né, pessoal? E aí vai aquela correria, não conseguia achar a veia dele, né? Porque até pelo estado de saúde dele que ele estava. E aí foi acionado a tomografia. Esse mesmo médico que não viu meu pai no dia anterior, era o plantonista no momento e o responsável pelo pronto-socorro, aí ele pediu uma tomografia para o meu pai. Pessoal, eu quero deixar claro para vocês que exame esse que deveria ter sido pedido no mesmo dia. Meu pai era um idoso, ele tinha 79 anos, pessoal. Ele tinha uma saúde muito boa. Ele era uma pessoa disposta, dinâmica, ele se cuidava, tá? Ele andava muito, ele, entendeu? Ele era uma pessoa extremamente ativa. Então ele tinha uma saúde muito boa. E essa tomografia foi um exame que já deveria ter sido pedido no mesmo dia, ou talvez até no outro dia, né? Digas assim, para não ser tão radical, né, pessoal? E não foi pedido. Não foi pedido. Meu pai não ficou em observação, que talvez eu acho que deveria ter sido o indicado, né? Dele ter ficado no dia do acidente, né? E aí foi aquela correria, né, pessoal? Aí a tomografia, cirurgião, porque aí ele se deu conta já do que estava acontecendo com meu pai, né? Porque o Dr. Vasconcelos tinha enviado o papel para ele. E aí, pessoal, espera resultado e coisa, né? E veio o resultado da tomografia. Pessoal, essa é a parte mais difícil até para falar. Hoje estão fazendo 7 dias que meu pai faleceu. Ele estava com o intestino perfurado, pessoal. Desde o dia do acidente. Na realidade, meu pai vomitava, era fezes. E quando o cirurgião veio, comunicou para o meu irmão que era uma cirurgia de alto risco. E que se ele sobrevivesse, ele usaria a bolsinha para o resto da vida. Era grave o acidente, pessoal, era grave o que aconteceu com ele. Mas no dia, se tivesse sido feita a tomografia e se tivesse detectado o problema dele e ele tivesse feito a cirurgia, ele tinha saúde para aguentar qualquer cirurgia, pessoal. Mas na sexta-feira ele não passou nem da anestesia porque ele estava extremamente debilitado e com certeza, né, uma infecção generalizada, né, pessoal, porque ele estava com o intestino perfurado, né, era fezes circulando no corpo inteiro dele. Foi inacreditável quando nós ouvimos dizer que ele tinha falecido à 00:40 do dia 25. E muita gente não sabe, sabe, saiu na notícia aqui o que houve com ele, mas não sabe como tudo aconteceu. Foram esses 3 dias que a gente passou por isso aí. E o meu pai veio a óbito. Veio a óbito por um exame que custa R$950, pessoal. Este valor foi o que custou a vida do meu pai. R$950. E eu tô muito revoltada, né, pessoal? Eu, a família toda, os amigos, todo mundo, né? Extremamente consternado com o que aconteceu com ele, porque ele era uma pessoa que ele amava muito a vida. Tá? Ele foi um homem que ele criou 6 filhos, um homem humilde, um homem honesto. Ajudou a criar os netos, inclusive agora ele ajudava muito a minha irmã, né? Que ela usa remédios para depressão e coisa. E ele cuidava do meu sobrinho, ele cuidava da casa, ele cuidava de tudo. Então a vida de todo mundo mudou. Né? Mudou drasticamente, ela ficou sozinha com meu sobrinho, trabalha como diarista. Né? E ficamos sem meu pai.
ficamos sem nossa referência. Hoje eu estou na casa dele e ainda me refiro que eu vou na casa do pai. Eu acho que para sempre vai ser assim que a gente vai se referir, vamos na casa do pai. E eu corri muito essa semana, pessoal. Na segunda-feira eu peguei a documentação dele, do hospital. Fui na Polícia Civil, fiz um BO. Quando foi na terça-feira, eu fiz essa entrevista na rádio de manhã. Né? Me indicaram a Defensoria Pública. Lá não era o órgão certo para eu ir. E aí fui no Ministério Público. De lá, quando eu cheguei lá, né, o secretário, o rapaz que me atendeu, falou com o promotor disse que eu deveria esperar a Polícia Civil representar, né, uma ação, né, criminal contra o que aconteceu com meu pai. E eu questionando ele, perguntei, né, e eu digo, tá, mas como esperar? Vou ficar esperando assim? Digo, tá, e outra forma, mas não, contratar um advogado particular, que não é minhas condições, né, pessoal, não tem condições de contratar um advogado particular para fazer isso aí. E eu questionei ele se eu podia falar com o promotor. Eu queria falar com o promotor, entendeu? Eu queria explicar a minha situação. E ele disse que não, tá? Aí, tá, tudo bem, saí dali, né? Posterior, eu até gravei um vídeo, né? Porque na realidade eu me sentei ali, porque eu não tinha nem condições de dirigir, né, pessoal? Aí eu me sentei ali e comecei a chorar muito, né? E aí eu gravei o vídeo para expor na mídia mesmo, né, pessoal? Para expor, porque isso não é um fato isolado, o que aconteceu com meu pai, entendeu? Tá acontecendo toda hora, é gestante perdendo filho por uma demora, né, numa cesárea. É vários fatos, pessoal. Só que assim, né, eu poderia estar em casa, né, sofrendo meu luto. Eu sabia da guerra que eu ia sofrer e do quanto isso ia mexer com a minha vida, né, da batalha, de sair de manhã e voltar de noite, como de fato foi. Toda a minha semana foi assim, né, pessoal, minha vida parou, meu trabalho parou, né, a minha rotina toda está modificada, né. E então, eu sabia que ia ser assim. Só que eu não ia poder me omitir, né, pessoal, porque eu tô de posse dos documentos, da parte, de tudo, entendeu? E é muito óbvio, pessoal, o que houve com meu pai, né? Que foi negligência médica, né? Um sistema de saúde que não funciona. E meu pai tinha 79 anos, né? Digamos assim, então não vai pensar, 79 anos já viveu bastante. Mas o que aconteceu com meu pai não é um fato isolado. Ele vai acontecer com seu filho, com seu marido, com os meus filhos, com seu neto, porque eles estão achando com a vida das pessoas. Eles acham que não deu nada, não fazem um exame e te mandam para casa. E daí a 2, 3 dias tu volta lá e o quadro já não tem como ser revertido. E aí a dor de uma família de perder um ente querido. Não tem explicação, pessoal, isso aí que está acontecendo no Brasil. No Brasil, isso aí não existe, pessoal. Bom, pessoal, mas eu não vou entrar muito em detalhes ainda, porque o promotor, né, depois de vir, talvez, sei lá, ele mandou o secretário dele me ligar e eu tenho uma hora marcada com o promotor no Ministério Público. Segunda-feira, às 1h40 da tarde, né? Porque eu quero deixar claro aqui para todo mundo e todos os órgãos. Inclusive eu dei parte, né? Já dei parte, né? Montei uma parte no CREMES de Bagé, Conselho Regional de Medicina, né? Aguardo a resposta, aguardo um número de protocolo, tá, por segunda ou quarta-feira, segundo a secretária, né? Que é quando eu vou poder acompanhar o que está acontecendo. Só que eu quero deixar claro aqui, né, pessoal? Eu vou gravar um vídeo, eu vou mobilizar as redes sociais todos os dias a partir do dia que meu pai veio ao óbito, até que a justiça seja feita.
Eu, por enquanto, estou numa causa única, né? Mas em prol de todos. Porque eu não tenho como me omitir o que aconteceu, né, pessoal? Eu não tenho como me omitir, porque eu sou uma pessoa temente a Deus e eu creio que se eu me omitir agora, talvez mais tarde, até com um ente querido meu, eu venha me arrepender. Se eu passar pela mesma situação de novo, eu vou pensar assim, ó, por que que eu não fiz nada, né? E eu não podia ficar quieta, não podia ficar calada o que aconteceu. E eu sou uma pessoa muito perseverante, entendeu? E essa injustiça, ela não é só minha. Eu tô tomando, graças ao que eu passei, eu tô tomando as minhas dores e as dos outros. E são muitas pessoas, pessoal. Eu vou ir nessa audiência com o promotor, né, lá, com essa entrevista lá, né, na segunda-feira. Posterior ao que acontecer lá, né, vou dizer para vocês aqui, né, vou falar para vocês, porque eu tenho que falar, né, pessoal, eu sei que eu tô certa, né, porque eu jamais levantaria minha mão contra um profissional, né, contra uma instituição, levantaria uma calúnia, entendeu? Se eu não tivesse toda essa certeza que eu tenho. E as provas, né, pessoal? Que hoje em dia o que manda é o papel. Tá ali. Tá na pasta, tá ali e não tem como negar. Não tem como negar mesmo. E eu preciso que isso seja resolvido rápido, pessoal. Porque enquanto isso não acontecer, enquanto a justiça não for feita, enquanto os culpados não forem punidos devidamente, entendeu? Eu não vou descansar, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo, né? Vocês sabem que a mídia tem repercussão. Preferia tá sofrendo meu luto bem caladinha, né? Que eu não consegui fazer isso. Porque repeti essa história por várias vezes e ela é muito dolorida. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. E se Deus botou essa missão na minha mão, é porque Ele sabe do meu coração. Ele sabe que eu sou uma pessoa incorruptível, entendeu? Ele sabe que não existe preço que vá fazer eu parar. A justiça, quando a justiça for feita, pessoal, eu ainda assim eu não pretendo parar. Eu não sei como ainda. Eu não sou uma internauta, eu não sou uma pessoa de postar vídeos ou disposição pública. Mas eu tenho certeza, né, pessoal, que eu não vou aceitar a justificativa e morosidade da justiça. Eu quero uma justiça urgente, eu quero uma justiça rápida, porque eu não vou sossegar. E esse meu luto não vai passar, porque eu vou falar toda hora, todos os dias da minha vida. E é isso aí, pessoal. Eu só queria que vocês entendessem o que houve com o meu pai, entendeu? O fato foi esse. O que houve com ele, entendeu? A trajetória, porque todo mundo ouviu lá uma notícia lá no jornal, o homem morre 2 dias após, né? Mas não sabe exatamente o que houve com ele. Então é isso aí, pessoal. Segunda-feira eu vou lá no promotor e posterior ao que acontecer lá, né, eu vou ver qual vai ser minha atitude a seguir e informo vocês, né. Eu digo, esse vídeo eu vou fazer uma publicação maior dele, né, porque na realidade eu preciso do apoio de vocês, que vocês curtam, que vocês compartilhem, que vocês mandem no WhatsApp, que vocês mandem em Messenger para os amigos de vocês. Pessoas aqui de Bagé, do Brasil e de fora, que a gente tem conhecidos também, né? E que todo mundo tem algum conhecido que tá aí, né? A gente, na realidade, somos 6 irmãos, né? Vou marcar a todos nessa publicação, porque a gente tem gente no Brasil, fora do Brasil, que eu quero que esse caso repercuta, pessoal. Não é só por mim. Não é só por mim. Eu preferia não estar aqui. Eu confesso que se meu pai tivesse falecido no dia, no momento, tivesse feito a cirurgia, não resistiu, faleceu, entendeu? Porque o meu coração, ele tá em pedaços, pessoal.
a minha vida, passou um tsunami na minha vida, pessoal. Só que esse tsunami não vai passar só na minha. Isso eu prometo para vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Hoje está fazendo 7 dias que meu pai faleceu. E eu, por todos os dias, nesses 7 dias, todos os dias, por motivos óbvios, tive que falar sobre o assunto, repetir. Eu deito pensando, acordo no meio da noite pensando e levanto pensando, porque na realidade eu não sou uma pessoa, entendeu, que consiga, né, nunca tive problema de justiça, de nada, de saúde, entendeu? Então é muito pensar que passo tomar, que passo agir, né? A gente fica meio desinformado, aí manda um órgão, não é naquele. Tá bem, pessoal, era isso então. Não esqueça, pessoal, compartilhem, comentem. Tá, e mais uma vez eu quero agradecer muito a Rádio Difusora de Bagé, que é uma rádio local, que dá voz para as pessoas que sofrem com qualquer problema, entendeu? Seja ele de saúde, né, saneamento básico, qualquer coisa, eles estão sempre dispostos a ouvir, que prontamente eles me receberam, sem nem cogitar se o assunto ia abalar alguém ou ia afetar alguém grande, entendeu? Eles não, simplesmente não se preocuparam, entendeu? E é o Dr. Vasconcelos, que na realidade, assim, ó, se nunca nos foi cogitado, né, pessoal, que a situação do meu pai era aquela, né, mas talvez era a única pessoa que, tipo, poderia ter salvado a vida do meu pai, né. Muito obrigada, pessoal, era isso então, tá? Até a próxima.